Hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista o senador Jorge Cajuru. Obrigada por falar conosco, senador. Quem agradece sou eu, e sou eu a todos vocês, únicos patrões que nos acompanham pela TV Jornal da Cidade Online, especialmente pela repercussão da matéria sobre a prisão de Alexandre Baldi. Eu nunca mais vou esquecer da manchete de vocês: Cajuru lavou a alma. E a gente começa justamente falando a respeito de Alexandre Baldi, que é secretário de Transportes do governo Dória. Ele foi preso e rapidamente solto pelo ministro Gilmar Mendes. Nas suas redes sociais, o senhor revelou que Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, e o próprio Dória ligaram para o ministro Gilmar Mendes para interceder por Baldi, que tem uma lista longa aí de corrupção nas costas. Será que Perillo e Dória ficaram com medo de que Baldi entregasse algum tipo de informação? Esse é mais um caso emblemático de como funciona a justiça aqui no Brasil? Na verdade, Berenice, se eles tivessem a certeza de não poder comprar o Gilmar Mendes, de não poder cobrar do ministro Gilmar Mendes favores feitos especialmente pelo ex-governador de Goiás, que lá mandou 20 anos, e daqui a pouco eu falo das provas que eu tenho, certamente, na cabeça deles, viria só uma certeza. Qual? Ele vai ficar preso, não vai suportar, porque pouquíssima gente suporta ficar na cadeia, especialmente essas pessoas que vivem vidas, né, de sheiks, de bilionários. Eles acabam o quê? Fazendo delação. E uma delação de Alexandre Baldi colocaria juntinho com ele na cadeia, com Sérgio Cabral, para morrer e mofar na cadeia, porque o que o Alexandre Baldi deve saber de Marconi Perillo, que foi o seu primeiro chefe, quando ele começou a vida dele como secretário no estado de Goiás e depois veio a ser deputado federal, bancado pelo Marconi Perillo. E passou a ter com o João Dória, desde a campanha, uma relação promíscua, corrupta, porque eu pergunto a vocês do outro lado, como que quem mora em Goiás, nada a ver com Goiás, até porque eu sou de lá, mas como você mora em Goiás, conhece mal São Paulo e de repente vira secretário de transportes da 4ª maior cidade do mundo e do 3º maior orçamento de São Paulo, que é o de transportes. Ou seja, não tem nexo, não tem, ninguém dá para entender. Ele só foi para lá para seguir o esquema de quadrilha, que começou com emplacamentos do Detran em várias capitais brasileiras, já lá em Goiás com Marconi Perillo, no famoso caso Detranzão, que foi denunciado com bilhões roubados do dinheiro do público, do contribuinte goiano. E aí, depois veio saúde, ou seja, é capaz de roubar tudo. Gente como Alexandre Baldi, como Marconi Perillo, como Michel Temer e tantos outros, como Aécio Neves, é gente que já nasceu roubando na maternidade. Ao lado roubava a chupeta da criança. Então não tem jeito, está no DNA, está no sangue. Portanto, o medo da delação era muito grande. Nesse telefone aqui, eu tenho as provas, eu vou enviar para a TV Jornal da Cidade Online, e para que vocês, tendo interesse, publiquem. De 2014 até 2019, pasme, em publicidade ilegal do governo de Goiás, patrocinando palestras jurídicas do ministro Gilmar Mendes, ou seja, aquilo que ele já fazia com o governo federal e que parou de fazer no dia 27 de dezembro, no apagar das luzes do governo Temer, que lhe pagou 3 milhões via Itaipu para patrocinar um evento jurídico, uma palestra em Lisboa, Portugal, e com o presidente Bolsonaro, ele só parou de fazer porque Bolsonaro tomou conhecimento de toda a documentação minha
eu levei para ele um calhamaço com tudo que falava de Marconi Perillo, de Gilmar Mendes, de Alexandre Baldi, um por um, eram 8 figuras públicas. E quando, no governo Bolsonaro, já estava fechado em março o patrocínio de 3 milhões, aos 44 do segundo tempo, o presidente Bolsonaro impediu essa publicidade. Porque não tem cabimento. Primeiro que governo não é sorvete, não é cerveja, já não tem que fazer publicidade. Para mim, começa por aí. Segundo, patrocinar palestra jurídica, e sabe qual o valor que dá de 2014 até 2019? São 25 pagamentos. O total é de 9.700.000 reais. Ou seja, quase 10 milhões de reais de Goiás. Eu estou agora fazendo um levantamento pelos portais de transparência de todo o Brasil. São 27 estados, perfeito? 26 e Distrito Federal. Imagine se cada estado pagou a ele. Claro que teve São Paulo, teve Rio, teve Minas Gerais, estados que pagaram muito mais. Mas admitamos que cada estado pagou igual ao Goiás, 10 milhões, vezes 27, 270 milhões, então, é isso? Que recebeu o ministro do Supremo Tribunal Federal. Para quê? Isso é venda de sentença, isso é para liberar, para não botar na cadeia, gente safada, canalha, da qualidade de Aécio Neves, do ex-governador do Mato Grosso, Simval, porque esses dois têm gravação. Esses dois é batom na cueca. Tem a gravação deles, conversando com o Gilmar Mendes. Outros não têm gravação, mas têm essas provas, que para mim são suficientes. Né? Basta ter um juiz honesto, um juiz correto, um juiz que respeite a sua família, né, que tenha medo de amanhã um filho dele, um neto dele, falar: o pai, o avô, o senhor soltou esse bandido às 2h45 da madrugada? Porque eu pergunto a vocês aí do outro lado, quem sabe de alguma história no Brasil de alguém que estava preso e que foi solto às 2h45 da madrugada com um liminar ganha à meia-noite? Me responda quem? Num país onde, nessa semana, o STF manteve a prisão, sabe de quem? De um senhor de Bauru que roubou 2 shampoos e estava preso desde fevereiro. Tentou recurso em São Paulo, mantiveram a prisão dele. Tentou no STJ, mantida a prisão. Aí foi para o STF como a sua última esperança. Mantida a prisão de quem roubou 2 shampoos. Então, o Brasil é o país do mundo que mais incentiva a você roubar. Pode roubar à vontade, que se você tiver grana para me pagar, para comprar as minhas sentenças, para me dar publicidade, para me dar grana, fica tranquilo que para a cadeia você não vai. Você vai continuar roubando a vida inteira até morrer. Essa é a verdade. É triste falar isso, mas é verdade. O Brasil te incentiva a roubar. Você que é da vida pública, pode roubar, que não tem problema nenhum. Você só tem que pagar para ficar livre, só isso. E a interferência dos ministros do STF em outros assuntos não para por aí, né? O Dias Toffoli, ele suspendeu investigações contra José Serra. Toffoli também suspendeu o processo de impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel. Qual que é a sua opinião sobre isso? Segue o mesmo caminho de Gilmar Mendes, né? A diferença aí é como isso aconteceu. Eu fico pensando, por exemplo, você falou primeiro do José Serra. Eu aqui no Senado, aqui são 81 senadores, e todos têm redes sociais, correto? O mundo tem rede social. Eu comecei a criticar o José Serra e a dizer que ele tinha que parar realmente na cadeia pelo que ele fez. O que eu levei de bronca aqui, você não tem noção, até de senadora amiga minha como irmã. Cajuru, ele está muito doente, não faz isso com ele. Vem cá, mas quando ele roubou, não tinha muita gente doente em São Paulo? Quando ele pegou dinheiro de metrô, quando ele pegou dinheiro de Rodoanel, não tinha gente morrendo em São Paulo?
Então, só porque ele está doente, ele não pode ser investigado e não pode, inclusive, amanhã ser preso? Mas Cajuru, do jeito que ele está, ele pode morrer. Eu não desejo a morte do José Serra, até porque ele é uma pessoa educada, me trata muito bem. Agora, ele sabe que antes de ser senador, como jornalista, eu já o denunciava. E não é porque agora eu sou senador e colega dele que eu vou poupá-lo. Agora, o que acontece com ele no que tange a ter essa vida boa, não é por causa de estar doente, é por causa de ligações, tipo eu te dei o exemplo de Marconi Perillo com Gilmar Mendes, de Aécio Neves com Gilmar Mendes, de Simval Barbosa com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes você faz uma lista, né? Você faz igual uma convocação de seleção brasileira, tem 22, né, no mínimo, né? Então, a relação é essa. Porque ministro não está preocupado e não fica com dó do Serra porque está doente, né? Ministro, para dar vida boa para ele, para dizer, fica tranquilo que você não vai para a cadeia, é porque ganhou alguma coisa em troca, porque eu aprendi com a minha mãe, Berenice, desde menino, nesse mundo, nem Jesus Cristo é de graça, é. Para você amar Jesus Cristo, respeitar o nosso Criador, você tem que pagar intermediário. Às vezes você é obrigado a pagar até do seu salário, né? Tem emissora que já exigiu descontar no salário o dízimo. Portanto, se nem Jesus Cristo é de graça nesse mundo, ministro de Supremo Tribunal Federal e de outras instâncias, né? Não só do Supremo Tribunal Federal, que dá a impressão que é algo pessoal. Não é. Por isso que nós queríamos aqui a CPI do Judiciário. Eu não usei essa palavra CPI toga, outros colegas usaram e a imprensa, por falta de criatividade, acabou entrando nessa. O certo é falar CPI do Judiciário, para você mostrar que você vai fazer uma investigação livre, sem rancor, sem nada pessoal, e que você vai investigar os tribunais em todo o país. Falando em Witzel, ele está quase sendo preso por acusações de superfaturamento durante a pandemia. O Covidão já atinge vários estados, né, investigando aí desvios de mais de R$1 bilhão. O que o senhor acha disso? Berenice, eu vou falar o que do Witzel? É um bandido primário. Porque o sujeito que tem coragem de roubar dinheiro da saúde, que é o caso, voltemos a ele por fineza, que eu acabei não falando, do secretário de Transportes e braço direito da quadrilha de Marconi Perillo e de João Dória, o Alexandre Baldi. O Baldi roubou o dinheiro da saúde. Dessa vez não foi emplacamento do Detran. Porque você tem noção o que é o faturamento de placas do Detran? Né? É muito dinheiro. Nesse caso do Witzel, é roubar dinheiro da saúde, né, para alguém que se apresentou com uma soberba de homem, né, de homem limpo, né, jurista, né? Pior é isso, Roberto me lembra aqui, jurista, né? A gente achou que finalmente o Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, né, fosse ter um homem probo, né, um homem sério. De repente vem um homem vulpino, um homem soez, desclassificado, porque vai dar azar assim, não sei onde, o Rio de Janeiro, né? É de Garotinho, é de Sérgio Cabral, é um atrás do outro, né? E o Garotinho faz tudo isso, o Garotinho. Imagina quando ele crescer, hein? Já o ministro Edson Fachin suspendeu as operações policiais dentro das favelas cariocas durante a pandemia. Será que essa decisão não está contribuindo para fortalecer verdadeiros estados criminosos dentro do estado do Rio de Janeiro? A sua pergunta já é a minha resposta. Você perguntou a lá Galvão Bueno. Não, porque, desculpe, eu gostava, não é que eu não gosto mais, mas eu gostava do Fachin, né? Tinha decisão do Fachin que dava orgulho para a gente. Eu, sinceramente, não consegui entender essa do Fachin. Você entendeu? Não entendi e não esperava essa do Fachin. Como não esperava a ministra Rosa Weber, né, manter a prisão de alguém que roubou 2 shampoos. Né? Então, essa é uma semana dura, né? Já chega a tal da Inês, essa desclassificada racista juíza do Paraná,
né, que condenou a 14 anos, não foi um santo, tudo bem, né, mas ela também não é santa, com a alegação de que o sujeito é negro, né, pela raça dele, pelo amor de Deus, né? Isso não tem nada mais revoltante, né? Isso é culpa do Senado, viu? Culpa do Congresso, que tem que mudar. Tem que mudar as punições, a justiça brasileira precisa de uma transformação urgentemente, né? A reforma da justiça talvez seja mais importante do que a reforma política, ou ambas juntas. O ministro Alexandre de Moraes disse que toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. O que o senhor achou dessa declaração? Quem é ele para falar isso? Quem é Alexandre de Moraes? Quem perde tempo de ver declaração do Alexandre de Moraes? Aliás, o nome dele é Alexandre de Moraes ou de Moraes? Então, normalmente, de Moraes é bandido. Se fosse um homem honesto, seria só Alexandre de Moraes. Desculpa a brincadeira, mas é que eu conheço um monte de gente com o nome de Alexandre de não sei o quê. Esse D parece que é o motivo, é a ponte. Mas assim, eu não presto, Berenice, nenhuma atenção nas declarações de um homem desqualificado como esse. De forma alguma. Eu presto atenção porque sou obrigado nas decisões dele quando tem julgamentos. E quando tem julgamentos, você vê a opinião do Alexandre de Moraes, ele é um aprendiz do Gilmar Mendes, né? Inclusive, eu vou muito em um restaurante, agora parei de ir na pandemia, né? Mas eu frequentava muito um restaurante. A última vez eu até fui com uma assessora amiga minha, Renata, e o maître vinha falar para mim que ele e o Gilmar Mendes estavam sempre jantando. E o maître desse, eu não vou falar o nome do restaurante por causa do maître. O maître contou para nós, para mim e para a Renata, que um dia eles estavam na mesa, estava o filho do Gilmar Mendes, estava o Alexandre, e tinham 2 homens de paletó e gravata de banco, que eles estavam tratando de investimento fora do país. E esse cara foi ministro da Justiça, né? De quem? Do governo Temer. Temer. Corrupto desde a maternidade também, né? Desde o começo do seu mandato, o senhor vem denunciando atitudes de ministros do STF. O impeachment de algum ministro do Supremo pode fazer com que o STF recue desse avanço em outros poderes? Só do Gilmar Mendes, não. A gente precisaria impeachment mais ministros, porque aí começaria a mostrar que o Senado está independente, que a minoria do Senado é que tem ligações nebulosas com ministros, ou seja, que vai na casa, que janta. Você nunca viu e nunca vai ver na sua vida algum ministro jantando na minha casa e nem eu jantando na casa dele. Isso você pode ter certeza. Se eu encontrar no restaurante com algum ministro e sentar com ele e bater papo, pode ter certeza que vai ser o mais honesto supremo. Mesmo assim, eu não vou querer sentar com ele, não. Só cumprimentá-lo, ministro, senta na sua mesa, eu sento na minha. Eu gosto de manter, eu aprendi isso lendo o livro Diário da Corte, do Paulo Francis. Qual é a definição melhor de um jornalista? É aquele que mantém uma distância cética de todos os poderes. Isto está no prefácio do livro Diário do Poder, do Paulo Francis. Então, eu prefiro manter uma distância cética desse tipo de gente, né? Mas um impeachment só, especialmente fosse do Gilmar Mendes, eu não creio que a gente teria um Supremo totalmente como a pátria amada merece, não. Precisa de mais gente. Até porque o Gilmar Mendes não é o único. Não tem ninguém lá pior do que ele, né? Ele é de 5ª categoria. Né? Ele é realmente assim de você chegar e colocar de pé, tipo assim, para mostrar quem que roubou mais, quem que foi mais canalha. Você faz uma fila, é claro que o primeiro nome dele vai ser o mais citado, né? Vai ser o mais comentado. Agora, tem outros ali, né? Você tem um Lewandowski, né? O único Lewandowski que eu não conheço esse nome é um nome raro, né?
O único que presta para mim é aquele artilheiro do futebol da Alemanha, não é? O Lewandowski, jogador da Alemanha. Aquele é o único que presta. Porque eu só conheço 2 Lewandowski, né? Um que não vale nada e o outro que pelo menos dá alegria para o povo no futebol. Sendo também jornalista, que tem uma trajetória importante, como que o senhor vê esse PL 2630, já conhecido também como Lei da Censura? É um risco à liberdade de expressão? Eu tenho medo de tudo, Berenice, e vocês que acompanham a TV Jornal da Cidade Online, de qualquer discussão que você sabe que existe no fundo, uma preocupação com a liberdade de expressão. A gente já vive num país, você é jornalista, eu sei que o Jornal da Cidade procura ser independente. É diferente você dizer que o Brasil tem liberdade de imprensa. O Brasil tem liberdade de empresa, não de imprensa. Essa é a realidade. Você pega a CNN, que veio para o Brasil com aquela fama, a 4ª maior do mundo agora no Brasil, né? Ela pode ser a 4ª maior do mundo lá. Aqui no Brasil ela está sendo uma das piores, né? Porque eu não vi nada de independência, né? Nada. Eu vi 1 milhão de jornalistas de esquerda e 3 da direita lá, né? Quer dizer, então, isso para mim não é independência. Tanto que a audiência dela está pífia, né? E eu dei entrevista para ela, mas ela não colocou essa parte, ela cortou, Roberto lembra aqui, quando eu falei para a jornalista que eu ficava muito feliz da CNN estar no Brasil, mas que eu queria que ela viesse para fazer jornalismo independente, sério, isento, que para não fazer um jornalismo desse, era melhor ela ficar lá. Foi o que eu falei, né? Então, sobre a sua pergunta, não há nenhuma dúvida. Afeta a liberdade de expressão e, na verdade, ameaça a liberdade de expressão, né? É sobre aquele projeto fake news que você acompanhou aqui no Senado. O público das minhas redes sociais, de forma massacrante, votou contra. É claro que dentro do público tinha um monte de bolsonarista. Eu não sou idiota, né? Mas depois eu fiz uma pesquisa que o Júnior da Atena faz para mim, onde ele tem a ficha de cada seguidor. Ele tem CPF, ele tem profissão, ele tem onde votou, título de eleitor. Então, ele fez uma filtragem dos milhões de seguidores que nós temos, e para você ver como é que foi difícil, ele chegou a 6 mil, de mais de 1 milhão. Por quê? Porque realmente, tanto o PT, como principalmente como não tem partido, né? Tem um nome lá, nem sei como é que chama, Aliança? Aliança pelo Brasil. Tanto o partido do PT como o partido do Bolsonaro em especial, eles exercem um domínio em rede social enorme. É só você fazer uma crítica que você já vem porrada em cima de você, né? Diminuir um pouco. Felizmente está começando, mas no primeiro ano de governo aqui, de mandato meu como senador, a minha mãe lá do céu se sentiu incomodada, porque o que ela foi xingada, mas eu não estou nem aí, não tenho nenhuma preocupação com isso, porque eu sei que não é a opinião de uma pessoa que realmente tem, né? Ou seja, o QI é que ignorância, né? E a ignorância é a maior multinacional do mundo, né? A Polícia Federal está investigando o desvio de recursos do Fundeb no Piauí. Será que é possível criar um mecanismo para fiscalizar o dinheiro que é destinado às nossas crianças, senador? Essa é uma boa colocação, Berenice. É como roubar dinheiro da saúde, roubar dinheiro da educação é triste, né? Para mim, a punição deveria ser maior, né? Como existe o crime hediondo, deveria haver um crime com outro nome, mas com uma punição mais severa para quem rouba dinheiro da saúde, para quem rouba dinheiro da educação. Eu tenho aqui, como princípio, nem era da minha equipe, porque eu não tinha conversado com a minha equipe, mas a equipe concorda comigo, os assessores que fazem parte de projetos, que analisam os projetos que nós temos, e graças a Deus somos o campeão de projeto
o senador que mais apresentou projeto com a sua equipe, e com a total ajuda da consultoria jurídica do Senado, que é espetacular, sem ela, a senadora, que não chega a lugar nenhum. Eu tenho um método que eu acho que todo senador deveria ter. Eu não mando emenda para a saúde, desculpa, para a saúde é o que eu mais mando. Em um ano de mandato, eu consegui, entre verbas e emendas, 55 milhões. Tem até ali, não tem ali a cópia? Vitinho, está na mesa ali, não tem? As cidades, são 150 cidades dos 246 municípios de Goiás. Depois pede para alguém fazer uma cópia e entregar para a Berenice, para mostrar o que é aquilo ali. 55 milhões. 53 milhões foram para a saúde. Por que para a saúde? Foram para alguma coisa que eu tinha certeza, confiança no prefeito, que é o último item, infelizmente, mas eu consegui, na época, a fiscalização, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, me prometeu e cumpriu. Ministério Público, a mando do Sérgio Moro, de Goiás, ficava em cima, fiscalizava, e o Tribunal de Contas do município de Goiás. Então, felizmente, até hoje, ninguém falou um A, ninguém soltou uma denúncia, nem jornal que não gosta de mim, que é a maioria, que eu também não gosto, 0 a 0. A maior parte da imprensa eu não gosto, porque a maior parte da imprensa é corrupta. E eu a vida inteira a denunciei. Por isso que ela não gosta de mim. Você vê, o Jornal Nacional não dá uma notícia minha. Eu faço tanta coisa aqui no Senado, não sai uma notícia. O dia que eu morrer, a minha morte não será anunciada no Jornal Nacional. Mas eu estou cagando, porque eu já morri. Eu morto não vou saber quem anunciou minha morte. Não estou preocupado, mas estou te contando. Então, voltando à sua pergunta. Eu tenho medo de enviar dinheiro para a educação. Exemplo, construção de uma escola, de uma faculdade em uma boa cidade do interior de Goiás. O cheiro de corrupção é grande demais. A chance de corrupção em tudo que há licitação é um perigo enorme, né? Então, é diferente da saúde, que você vê o hospital sendo construído, você vê de que forma que o dinheiro foi investido. Normalmente eu mando o dinheiro para compra de equipamentos. E desde o Mandetta, eu tenho que reconhecer isso também no Pazuello, que entrou na saúde, ambos faziam até uma pechincha na compra de equipamentos. Eu pedia 2 milhões, eles conseguiam comprar equipamentos para o Hospital do Câncer, para o Hospital do Diabetes, por 1.200.000. Ou seja, uma economia de R$800 mil para o erário público. É interessante isso. Portanto, o que aconteceu em um Estado onde, desculpe, nada contra o Estado, a corrupção é mais fácil. Por quê? Porque lá existe pouca imprensa independente, concorda? Porque você fazer isso em São Paulo, embora roubaram o dinheiro da saúde em São Paulo e principalmente no Rio, né, com imprensa grande lá dentro, que deveria fiscalizar. Mas normalmente não fiscaliza, porque recebe publicidade do governo, né, então acaba tendo o rabinho preso também, fica caladinho, o jornalista não fala nada, não pode falar. Às vezes, na maioria das vezes, o jornalista quer fazer uma matéria, porque não é o jornalista que é corrupto. Corrupto, na maioria das vezes, porque eu nunca generalizo, tem muita gente boa na imprensa, é o dono do veículo de comunicação. O jornalista quer fazer uma grande matéria, quer mostrar um escândalo, quer fazer uma investigação de corrupção, mas o editor não permite, porque o dono da empresa não permite, né? Então, esse caso da educação, a única preocupação que a gente precisa ter agora é não deixar que isso se estenda, né, que vire uma mania. Porque, às vezes, outros estados brasileiros, e eu acredito que a maioria, tenha enorme corrupção na educação, especialmente no Fundeb. Porque quantos bilhões são o Fundeb? 50, não é isso? Chega a 50 bilhões. Quase 50 bilhões o Fundeb, que agora vai ter a discussão sobre a permanência, modéstia à parte, por insistência minha, porque eu fui o primeiro senador a apresentar a PEC
do Fundeb aqui, para a permanência dele, a PEC é número 33. O outro senador que apresentou a PEC dele é 65. Então, a minha preocupação começou no mês de março, segundo mês de mandato, com o Fundeb, porque eu já sabia, orientado pela minha equipe, que a permanência do Fundeb iria até dezembro desse ano. Nós já estamos em agosto. E o presidente do Senado prometeu a votação agora para o dia 20 de agosto do Fundeb aqui no Senado, pois na Câmara já passou, felizmente. A Câmara só não passa assunto de banco. Tudo que for assunto de banco, exemplo, o projeto meu do cheque especial ter uma redução no juro para 20%. Eu consegui 30%, foi aprovado aqui por 56 votos a 14, esse meu projeto do cheque especial, assim como do meu amigo Álvaro Dias, o projeto do cartão de crédito, também para 30%. Uma redução considerável, porque o juro chegaria a 200%, 300% nesse ano da pandemia. Porque o nosso pedido foi só para esse ano específico. Não é para o resto da vida, não, bancos canalhas, porque banco é um negócio melhor do que crime organizado. Então, o banco não aceita isso. E os bancos gozaram os senadores na imprensa, dizendo, tudo bem, vai haver aprovação no Senado, mas depois morre o projeto na Câmara, porque eles já sabem que o Rodrigo Maia é especialista em engavetar projeto de banco, porque nos outros projetos o Maia é até bom, ele coloca, tanto que o do Fundeb ele colocou primeiro que o Davi, no Senado. Agora, projeto de banco, não tem a expectativa que o Maia passa lá. Eu vejo que o Maia, eu fico até emocionado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem uma relação de amor com o banco. E eu não sabia que banco era igual a mulher, porque para mim a gente ama mulher. E antes de mulher a gente ama a mãe da gente, a filha da gente, a irmã da gente, família da gente, né? Agora não, o Rodrigo Maia tem essa coisa que eu não imaginava na minha vida. É um amor impressionante por banco. Deve ter até beijo na boca. E quais são as suas expectativas para o Brasil no pós-pandemia? Será que vamos conseguir aprovar reformas como a tributária? O Congresso vai ter que trabalhar muito, né, senador? Primeiro, Berenice, que não vai haver reforma tributária esse ano no Brasil. Esquece. Segundo, que para mim a reforma administrativa é mais importante do que a reforma tributária no que tange a rapidez, a velocidade. Eu primeiro entraria com reforma administrativa e depois pensaria bem, discutiria bem com todos os segmentos da sociedade uma reforma tributária justa, em que principalmente os grandalhões, para não dizer os ladrões deste país, os protegidos, que eles viessem realmente, né, a terem a mesma vida que um brasileiro normal, trabalhador, tem. Pagador de imposto, desde a fonte do seu salário, que já desconta ali, até o restante. Em bancos, há um detalhe que o Roberto Gonçalves, meu assessor especial de jornalismo e de imprensa, me falou, que eu sabia, não que eu não sabia, mas não lembrava. Talvez o maior faturamento de banco depois de juro, porque os juros são extorsivos, né, são criminosos, são o quê? São as taxas, porque tudo em banco tem taxa. E normalmente taxa é R$17, R$15, R$18, R$12. Você imagina os milhões de dependentes de banco terem que, em qualquer coisinha, pagar uma taxa, pagar uma tarifa. Isso deixa um banco bilionário e o faz todo ano ter um lucro acima da média, por isso que eu falei que é um negócio melhor do que crime organizado. Então, pela ordem, reforma trabalhista, reforma tributária, mas eu tenho um pensamento que muita gente não concorda comigo aqui no Senado, que se pudesse, antes de tudo, fazer uma reforma política, eu seria mais feliz. Reforma política significa fim da reeleição no Executivo, para presidente, para governador e para prefeito. Só um mandato e pronto, acabou. O fim da reeleição. No Legislativo, apenas 2 mandatos. Depois vai para a tua casa cuidar dos seus netos e deixa haver renovação
no legislativo também, para não punir só o executivo. Então, para mim, fim da reeleição nos dois poderes. Na reforma política, a redução urgente do número de deputados, de 513 para 322. Seria, para mim, uma redução razoável e boa. Senadores, jamais 3 em cada estado, só 2. De preferência, 2, cada um com uma bandeira. Porque é importante uma oposição inteligente, fiscalizadora, responsável. Toda oposição é fundamental. Para mim, não existe um bom governo sem uma boa oposição, né? Então, a reforma política, para mim, é um sonho. Porque eu sei que ela não vai, Berenice, existir. E você, aí do outro lado, sabe. Porque o político não quer. Você acha que deputado vai aceitar a redução do número de deputados? Senador vai aceitar? Quando eu fiz a proposta aqui, como é que fala? No horário das 14 horas, que é o horário preliminar, na tribuna, estavam Paulo Paim, Confúcio Moura, Lucas Barreto, Plínio Valério, e estava presidindo a sessão Isalci Lucas. A maioria deles, se pudesse, me enforcava. De raiva. O que você tem que tocar nisso, Cajuru? Diminuir o número de senador? Você está doido? Então, para mim, a reforma política, além de outros pontos fundamentais na reforma, ela é um sonho e talvez eu saia daqui em 2026 sem ver esse sonho realizado. Mas pelo menos sairei da parte desse chiqueiro, porque nem todo o Congresso é um chiqueiro, tem as exceções, mas uma parte boa é um chiqueiro, e desse chiqueiro eu tenho certeza, e podem gravar e me cobrar, eu sairei sem levar nem o cheiro. E se eu levar o cheiro e você encontrar comigo na rua, pode dar um tiro na minha testa. Vai morrer mais um ladrão, não tem problema nenhum. Mas eu não vou dar essa chance para você não, viu? O senhor gostaria de fazer alguma consideração final, deixar um recado para os espectadores que nos assistem? Eu penso apenas que o brasileiro, Berenice, precisa ter um pouco mais de noção da força que ele tem. E, para mim, ele não tem essa noção, essa consciência. Você tem poder. Você ir para a rua, claro que você ajuda, mas não é o fundamental, não é o decisivo. Porque enquanto você vai na rua, o político ladrão corrupto, ele está na mansão dele, tomando uísque, um vinho, almoçando com a família dele e vendo você na rua e rindo. Porque ele sabe que não vai mudar nada, que dificilmente, assim, uma raridade vai acontecer de um movimento na rua provocar algo aqui em Brasília. Então, para mim, você exercer o seu poder é vir aqui em Brasília, numa galeria, em dia de um projeto polêmico, nacional, discutido, vendo você que a maioria da nossa classe política está contra você, não concorda com a sua opinião. Então, é a hora de você estar aqui. É você exercer nas redes sociais mais cobrança em cima dos seus representantes nos estados. Eu fico muito triste que eu tenho um programa chamado O Brasil Fala com o Cajuru pelo vídeo, que no ano passado era pelo telefone, e aí eu entro ao vivo. Não é gravado, é ao vivo mesmo. Se o cara me xingar, dane-se. Graças a Deus isso não aconteceu até hoje. Entra gente do Brasil inteiro, mais até do que Goiás, que é o estado que me elegeu, pelo qual eu tenho gratidão eterna. Tem mais gente de São Paulo, do Rio, não tem, Vitinho? De Minas Gerais, do Nordeste, do Norte do país, do que o estado de Goiás. Eles falam que eu sou senador do Brasil e não de Goiás. E me pedem coisas. Eu falo, mas vocês têm aí 3 senadores, peçam a eles. Eu não posso, eu tenho que atender prioritariamente o estado de Goiás, pelo qual fui eleito. Então, primeiro, não há essa noção, eles acham que o senador é do Brasil, e segundo, e aí não é culpa deles, eles mal conhecem os senadores dos estados deles. Eu te convido a entrar na internet, no facebook.com/Cajuru Goiás, e ver lá o programa O Brasil Fala com o Cajuru pelo vídeo, ao vivo.
Você vai ver lá eu perguntando para ele, você é de onde? É do Maranhão. Você conhece os 3 senadores aí? E ele fala, ai, Cajuru, pera aí, um minutinho, tal, papapá. Aí ele fala, José Sarney. Eu falei, não, esse já morreu. Não morreu literalmente, mas politicamente, graças a Deus, morreu. Então, eles não sabem o nome dos 3 senadores do estado deles. Não lembram. E também, vamos falar a verdade, não tem mais acesso à imprensa, perderam o gosto de ler jornal, tanto é que jornal impresso também morreu. O jornal impresso morreu, né? E a televisão está aí, vamos colocar, aos 15 do segundo tempo, com um detalhe, hein? O jogo não tem acréscimo, termina aos 45. As redes sociais, daqui a anos, vão dominar até a televisão, pode ter certeza disso. Senador, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, Berenice, a você, as suas perguntas pertinentes, o que é raro, porque normalmente no Brasil a maioria dos jornalistas não sabe perguntar, né? Não tem porquê, não tem como, onde, literalmente não sabe perguntar. Isso é triste na minha profissão, que eu tanto amo, mas ainda é uma profissão apaixonante, porque tem colunistas brilhantes, né, articulistas extraordinários. Os vivos conseguem fazer a gente ter boas lembranças dos que foram para o céu, como Paulo Francis, como Carlos Heitor Coni, como Ricardo Boechat, como tantos outros, né? Então, esse é o ponto bom da TV Jornal da Cidade Online, e eu, mais uma vez, agradeço a vocês por essa manchete que eu não vou esquecer. Cajuru lavou a alma. O Baldi ficou 2 dias na cadeia e pode voltar para a cadeia. Não acabou ainda não. Ele ainda tem a chance, de repente, até do Sérgio Cabral. Porque, para você que talvez não saiba, ele começou a corrupção dele, sabe com quem? Com o Sérgio Cabral. Não foi em Goiás. Então, o principal professor dele foi o Sérgio Cabral. Aí ele teve uma sequência admirável. O segundo professor dele, tão ladrão quanto o Sérgio Cabral, Marconi Perillo. Nada, um abraço a vocês. Deus e saúde. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.